Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 23. Êxodo 23, do versículo 14 ao 19. O tema é três festas, três significados. Êxodo 23, do 14 ao 19. Deus determinou três festas ao ano para o povo hebreu. E nessas festas cada uma tinha um significado, cada um tinha uma representação na vida daquele povo. Assim diz a palavra do Senhor: façam festas em honra a mim, 3 vezes por ano. Primeiro, a festa dos pães sem fermento, chamados asmos. Durante uma semana comam pão sem fermentar, como já mandei. Essa festa tem de ser feita no primeiro mês do ano, o mês de Abib, porque foi neste mês que vocês saíram do Egito, e ninguém deverá vir à festa sem ofertas para mim. A segunda festa é a festa da colheita, dos primeiros frutos, chamados primícias. Depois do plantio, assim que forem colher os primeiros produtos, façam essa festa. A terceira festa é a festa da colheita geral, mais para o fim do ano. Por ocasião dessas 3 festas anuais, todo homem terá de se apresentar diante do Senhor. Algumas observações: ninguém deve me oferecer o sangue do sacrifício junto com o pão fermentado. Não deverá ficar gordura nenhuma na minha festa durante a noite, até o dia seguinte. Cada um deverá trazer à casa do Senhor os primeiros frutos das suas terras, e ninguém cozinhe o cabrito no leite da própria mãe dele. Senhor, que ainda hoje essas representações dessas festas, que foram uma determinação do Senhor para o povo de Israel, e como nós ainda somos o Israel escolhido do Senhor em Jesus Cristo, nós, ó Deus, pertencemos também ao Teu povo, e nós viemos, ó Deus, também aprender como esse povo aprendeu a cultuar, a festejar, a fazer do seu culto uma festa ao Senhor, a fazer de tudo que o Senhor tem dado um motivo de se alegrar diante do Senhor. Então fale conosco, assim oramos, no nome de Jesus. Como é bom festejar. E eu sou conhecido como um pastor que gosta de festa. Estou meio enferrujado, porque nesses últimos 3 anos não foi meu hábito ter e festejar como eu festejava. Mas as 2 igrejas que passamos, tivemos muitas festas, muitos meios de festejar e de glorificar a Deus por meio da festa em louvor, em gratidão ao nosso Deus. Então festejar é muito bom. Quando há motivo, é melhor ainda, né? Então, ir numa festa é muito bom. E quando tem um motivo é melhor ainda. Porque você vai sabendo o motivo. Você sabe o porquê você está indo naquela festa, né? Hoje fomos convocados a estar na festa da irmã Jovina. E viemos
deixei de almoçar com o sogro, o aniversário dele foi ontem, e ontem ele não pôde almoçar conosco, e eu fui para almoçar ontem com ele, e ele não almoçou ontem. Hoje ele ficou meio assim, chateado, porque nós não almoçamos com ele, mas ele entendeu que ministério é ministério, e o genro dele, ele sabe que ministério está em primeira opção. Então eu vou, quando eu vou no dia, mas não teve no dia, não tem como voltar e nem ficar, porque tem uma obrigação na igreja da qual o Senhor me confiou. Então, festejar é um motivo muito bom, e cheguei ali e estavam muitas pessoas, muitas famílias, a família Vitória reunida, e ali boa parte deles ali reunidos e se alegrando pelos 90 anos que ela completou. 90 anos. E se eu fui recapitular na minha memória quantos 90 anos eu já comemorei com as minhas ovelhas. E esse foi o 7º 90 anos, né? A que eu esperava que eu ia fazer o centenário dela, ela morreu no ano que eu mudei de Goiás. Ela morreu, então não teve como eu fazer o centenário dela. Então, os 90 anos eu sempre fiz, e com essas pessoas comemorando, estando com elas, e foram 7 já, entre homens e mulheres. E como é bom saber que 90 anos Deus tem dado saúde, tem dado força. Então, os hebreus Deus estabeleceu para ele 3 festas anuais, uma no primeiro ano, uma mais perto do meio do ano e uma mais perto do final do ano. Então 3 festas, e eles tinham que obedecer essas determinações. Se todos obedecem ainda hoje esses ensinos, não faltaria chuva para a lavoura e nem sol para a colheita. O que Deus determina era para os israelitas aprenderem a fecharem as brechas para o inimigo não atingi-los. Fecharem as brechas, porque Deus quer nos abençoar, mas se nós damos brecha para o inimigo entrar, Deus não pode fazer nada, porque nós demos brecha, nós demos a porta para o inimigo entrar. E como Deus falou, se ele entrar, não tem como eu fazer nada. Vocês deixaram ele entrar, mas como Deus falou, vocês fazem 3 festas para mim anuais, e venham com alegria, venham com louvor, venham com gratidão, venham com demonstração de consagração, e com certeza, como diz o final do texto, muitas bênçãos virão ao longo do ano sobre as vossas vidas, e o inimigo não os tocará, porque aqueles que são fiéis ao Senhor, para o inimigo tocar, ele tem que pedir permissão a Deus, como ele pediu para Jó. O diabo pediu permissão, então ele tem que pedir permissão, porque o inimigo não toca em quem é fiel a Deus, só se Deus deixar. Se Deus não deixar, ele não tem poder para agir e nem fazer bagunça na vida de ninguém. Deus quer, né? Deus determina, essa determinação era para os israelitas aprenderem a fecharem as brechas. Dificilmente o inimigo age numa vida que é fiel ao Senhor, só se o Senhor permitir e decidir como ele vai ainda atingir o seu servo. O inimigo não vai ter liberdade, só aquilo que Deus deixar, só onde Deus mandar, e sem Deus não mandar, ele não faz nada. Ele só fica olhando para você, para mim, ele só fica rodeando a terra e vendo Deus abençoar o povo dele, Deus suprir as necessidades para o povo dele, Deus fazer chover na horta do seu povo, Deus fazer o sol vir no tempo certo, Deus que ele faz e o que ele manda, assim o inimigo obedece. Dificilmente o inimigo age numa vida. Analisemos essas 3 festas e como elas faziam a diferença quando
obedecida de forma certa. E quando o povo aprendeu a obedecer, nenhum povo foi contra aquele povo, nenhuma nação vencia aquela nação. O inimigo tentava, mas não penetrava as muralhas de Jerusalém. Quando aquele povo era fiel, nenhuma praga chegava à tenda daquele povo, se eles estivessem com sua vida obediente ao Senhor, se estivessem com sua vida voltada para o Senhor. Era um povo que Deus pegou para ser exemplo, para que as outras nações quisessem fazer parte daquele povo, porque é um povo que Deus abençoa, porque é um povo que é obediente a Deus. A primeira festa, a festa dos primeiros frutos, exercitar a fé. Ali, quando ele mostra a festa da primícia, que é a segunda festa, ele está dizendo para o povo que eles devem exercitar a sua fé. Primícia é um exercício de fé. Primícia é eu saber que vou lançar diante do Senhor e com fé eu sei que Deus já me abençoou. É eu lançar diante do Senhor. Então essa festa mostrava o início da colheita. Essa festa mostrava quando viessem os primeiros frutos. O povo deveria trazer esses primeiros frutos ao Senhor. Os primeiros frutos deveriam ser colhidos e trazidos ao Senhor como oferta por toda a colheita, por toda a plantação e por todas as bênçãos que Deus tinha e traria sobre aquela plantação. Festa das primícias. Então, todo início era dedicado ao Senhor. Todo início, o início do ano, o início da colheita era dedicado ao Senhor. E lembrando os textos, quando Deus estava lançando pragas sobre o Egito, as pragas iam somente no território dos egípcios, mas no território dos israelitas aquelas pragas não atingiam. Imagina chover gafanhotos na plantação dos egípcios, mas não chovia na colheita e na plantação dos israelitas. A água se transformava em sangue só no território dos egípcios, mas na terra onde estavam os hebreus, que também era Egito, não se transformou em sangue. Então Deus fez sinais e prodígios nessas duas nações para mostrar: esse povo vai me obedecer, e esse povo quer lutar contra mim. E lutar contra Deus é chamar tudo que é de ruim, porque o inimigo que luta contra Deus, ele mesmo assim não tenta, porque ele sabe que só com um estalar de dedo Deus pode destruí-lo por completo. Deus ainda não o destruiu, porque está marcado e determinado para o julgamento de todos aqueles que estarão ali no julgamento, tanto os vivos como os mortos, de suas ações, as boas e as ruins. E Deus vai separar aqueles que são de Cristo Jesus para a direita, e aqueles que são muitas vezes do mundo e pertencem ao inimigo à esquerda. Ele vai dizer aos que estão à sua direita: vinde bendito de meu Pai, entrai para o gozo de teu Senhor. E vão dizer aos que estão na esquerda: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno não foi preparado para nós. Aqueles que estão indo para o fogo eterno estão indo porque querem ir.
A salvação está aí para todos, mas nem todos querem recebê-la. A salvação está aberta para todos. Enquanto nós tivermos vida, temos a chance de alcançar em Cristo Jesus essa salvação. Mas nem todos querem ser salvos. E por isso que Deus vai falar, que Jesus vai falar: apartai-vos de mim, malditos, para o povo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então não foi preparado para nós, mas as pessoas escolheram seguir o inimigo, escolheram seguir os prazeres da carne, escolheram seguir os prazeres deste mundo. Então todo início era dedicado ao Senhor como prova de dependência. Prova de dependência. E por que, pastor, que o senhor está fazendo pela primeira vez depois de 4 anos que o senhor está aqui? Porque hoje eu me sinto preparado, pronto, com autorização de Deus para recomeçar o que sempre deu certo quando eu estava nos outros ministérios. Sempre deu certo. Então, festejar os primeiros frutos, festa de primícia, é um exercício de fé. Deus quer que eu ensine vocês a exercitar a vossa fé, a colocar a vossa fé em exercício, exercitar no Senhor, não em mim, porque se exercitar em mim, não vai dar nada e não vai ganhar nada. Mas exercitar no Senhor, você vai ganhar tudo. Vai ganhar tudo. A segunda festa, que era a primeira deles lá, festa dos pães sem fermento, exercício de consagração. Então, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus falou para eles que eles teriam que, durante 7 dias, comerem pão sem fermento. Comerem pão sem fermento, um momento de consagração, lembrando todas as vezes este momento que eles saíram do Egito, que é para nós o momento da Páscoa. O momento da Páscoa, lá era lembrando quando eles saíram do Egito, era a primeira festa deles no ano, primeira festa que eles faziam. Então duravam 7 dias, se consagrando ao Senhor. Então, quando as pessoas iam ao templo de Jerusalém, eles saíam longe, quilômetros e quilômetros, andando a pé ou montado num jumento ou no camelo, mas eles iam a Jerusalém e permaneciam ali 7 dias. Tinha o tempo que eles tinham que chegar lá em Jerusalém, tinha os 7 dias que eles passavam em Jerusalém, e tinha a volta de Jerusalém para a sua casa. Tudo era festa, tudo era momento de festejar, momento de adorar, momento de glorificar ao nosso Deus, glorificar. Então, quando eu ouço dos irmãos que viveram na minha infância, quando as pessoas valorizavam mais as convenções, quando as pessoas valorizavam mais os retiros espirituais dos jovens e dos adolescentes, quando esses retiros eram de fato espirituais, que o povo ia e voltava rejubilando de alegria, rejubilando. Hoje nós temos que retomar essas festas ao Senhor, de reunir como igreja numa cidade, num só local, e festejar o nosso Deus. Festejar, lembrando que essa festa sem fermento era durante 7 dias se consagrando ao Senhor, se entregando totalmente ao Senhor, buscando forças para prosseguir, buscando força para prosseguir o ano inteiro diante do Senhor, diante da obediência à palavra do Senhor. E naquela época a palavra era falada,
Então o que Moisés falava, o povo acatava. Hoje nós temos a palavra em nossas mãos. Hoje nós temos a Bíblia em nossas casas. Mas será que temos também valorizado essa palavra? Às vezes essa palavra tem tido menos valor do que a palavra de um homem que diz que fala nessa palavra. Mas temos que dar valor nessa palavra. Deus quer que nós nos voltemos para essa palavra, porque essa palavra que nos transforma, essa palavra que nos modifica, essa palavra que nos traz toda a proteção. Essa palavra. Estão buscando forças para prosseguir o ano inteiro. A festa dos pães sem fermento, que depois se transformou na festa da Páscoa, na festa da Páscoa. Então, a terceira festa, festa do final das colheitas, exercício de gratidão, exercício de fé, exercício de consagração e exercício de gratidão. Chegando ali perto já do final do ano, novamente o povo tinha que voltar a Jerusalém, 3 vezes no ano, voltando a Jerusalém. E uma tribo, a mais longe que estava de Jerusalém, dava mais do que aqui em Goiânia. E a pé, ou montado no camelo, ou no jumento, de caravana. O povo ia, gastando 1, 2, 3, até mesmo uma semana de viagem, gastando, mas iam com alegria, iam com satisfação, iam com júbilo no seu coração. Então esse exercício de gratidão é pelas provisões do ano todo. O que Deus deu, eles agora estavam ofertando ao Senhor. O que Deus concedeu, eles agora estavam agradecendo ao Senhor. O que Deus concedeu a eles, essas bênçãos recebidas, a bênção da colheita inicial, a bênção da colheita final, eles agradeciam a Deus. Agradeciam a Deus. Naquela época não tinha ainda o dinheiro, a moeda. Então o povo, eles separavam nesses 3 momentos aqui. Quem criava animais eram animais. Quem criava, quem plantava, guardava também as sacas que deveriam levar durante essas festas ao Senhor. Então eles levavam gado, eles levavam galinha, eles levavam o que tinha, o que eles criavam, o que era do Senhor, que eles separavam, eles levavam nessas festas ao Senhor. Então, pelos bens conquistados, e se você for olhar a história de Israel, quando esse povo estava obediente ao Senhor, nenhuma praga chegava nessas colheitas, nenhuma praga atingia esse povo. Só quando Deus permitia, porque tinha algo a mostrar para esse povo. Lembrando, aqueles que são fiéis, o inimigo só vive passeando o que você tem, o que Deus está te dando, mas ele não faz nada se Deus não deixar. Aqueles que não são fiéis ao Senhor, está dando lugar, uma brecha para o inimigo agir, e Deus não pode fazer nada, porque eu estou dando essa brecha para o inimigo agir. Eu estou dando essa brecha. Então, bênçãos recebidas, bênçãos conquistadas. E concluindo, cada festa tinha uma representação, e esta representatividade demonstrava as ações de Deus durante o ano todo na vida do seu povo. E o inimigo só ficava olhando, e se não tinha brecha, ele não podia agir. Quem determina muitas coisas ruins em nossas vidas somos nós mesmos. Porque se formos fiéis ao Senhor, o inimigo só age com sua permissão.
Sem ela, ele fica só olhando para um vencedor e uma vencedora. Ele só fica olhando. Ele passeava pela terra, olhava para Jó, e Deus falou: você viu meu servo Jó? Homem íntegro, que se afasta do mal. Eu vi como você tem abençoado ele. Tira essa bênção dele para ver se ele não vai te amaldiçoar. E Deus falou: então, eu deixo você tirar, mas não mexe na vida dele. E ele foi lá e tirou tudo. Tirou os filhos, tirou os bens, e tirou os empregados, tirou tudo. Aí, o diabo volta de novo. Jó não amaldiçoou a Deus. Ele glorificou, falou: Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor com a perda de tudo. Falência familiar, falência financeira. Aí o diabo foi lá de novo. Você viu meu servo Jó? Ele não me amaldiçoou. Ele não me amaldiçoou. Pele por pele. O homem dará tudo pela sua pele. Toca na pele dele que ele vai te amaldiçoar. Aí o Senhor: vou deixar você fazer isso, mas poupa-lhe a vida. Você não pode matá-lo. E ele lançou uma doença sobre Jó, umas úlceras malignas. Só do homem ser maligno já é coisa ruim. Então ele sofreu vários dias com essas úlceras, mas ele não amaldiçoou o Senhor. Ele não amaldiçoou, tanto que o inimigo usou a mulher dele, diz: amaldiçoa esse Deus e morre. E a mulher, o Jó falou para a mulher: você está doida, mulher? Deus dá, Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo todo cheio de doença, ele não amaldiçoou a Deus. E quando terminou a provação, o que Deus fez? Deus deu em dobro tudo que Jó possuía, em dobro, porque o inimigo não conquistou o que ele queria na vida de Jó. Ele não conquistou. Então, na vida de um fiel, o inimigo não mexe. Ele só vai mexer se Deus permitir. Se Deus permitir, ele vai mexer. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer ser um vencedor ou uma vencedora, permaneçam fiéis ao Senhor. Permaneçam fiéis ao Senhor, primeiro com sua vida, e depois com o que Deus tem para você. O que Deus te deu, foi Deus que te deu. Então louve a Deus pelo que Ele te deu. Louve a Deus. Terminamos o primeiro mês, e na quinta-feira eu lancei um desafio para a igreja. Agora eu vou retomar esse desafio. Terminou o primeiro mês que é o primeiro mês do ano, primeiro mês da primícia ao Senhor. Aqueles que separou algum dia, algum mês, algumas semanas de se consagrar ao Senhor, muito bom. Mas agora, o que Deus nos deu ao longo do mês de janeiro, primeiro mês, vamos receber agora em fevereiro, o primeiro mês. E este mês será um mês que nós vamos colher o que Deus nos deu. Colher o que Deus nos deu. Você vai poder orar ao Senhor. Orar. A sua oração é ao Senhor. E a sua oração, quem vai determinar o valor da sua oferta é o Senhor. Uma oferta de sacrifício, uma oferta de primeiros frutos, uma oferta de primícia, é o Senhor. Eu não estabeleço para ninguém, a não ser para mim. Mas o Espírito Santo, você vai falar com ele ao longo deste mês, e você vai pegar um envelope ali ao fundo, oferta da primícia. Se você não tiver dinheiro, você pode colocar aqui dentro: eu vou dar tanto ao Senhor.
Só coloca um papelzinho. Mas você vai estar fazendo um voto ao Senhor. Um voto ao Senhor. E quem vai determinar a sua quantia é o Senhor. Porque sacrifício é aquilo que vale para mim. A oferta da viúva, as 3 moedas dela, as moedinhas que ela depositou no gasofilácio, foi um dia dela de serviço. Valia para ela. Valia para ela. Ela trabalhou o dia inteiro para conquistar aquilo ali. Então, oferta é aquilo que vale para mim. Se aquele valor não vale para mim, eu não devo ofertar ao Senhor. Isso é oferta de primícia. E você vai orar, Deus vai te dar o valor e você vai depositar aqui. E no último culto de domingo, você vai trazer como oferta ao Senhor. E uma coisa você pode ter certeza: eu já fiz e já participei várias vezes. O que Deus faz depois desse momento, quando eu estou com o coração aberto, eu estou com o coração compungido, eu estou com o coração feliz pelo que Deus me deu, as coisas vão mudar na semana seguinte na sua vida. Elas vão mudar. E eu lanço um desafio para você. Se você fizer ao Senhor, do jeito que eu estou te falando, primeiro você vai orar ao Senhor. E o Senhor vai mostrar o valor que você vai ofertar a Ele. A Ele. E se não é você fazendo barganha com Deus, não é barganha. Isso é desafio de fé. De fé. Aquilo que está enterrado na sua vida, aquilo que está amarrado na sua vida, vai desatar, vai desamarrar, e você vai ver as coisas que estavam atrapalhando você, não atrapalhar mais. E se você fizer do jeito que eu estou te falando, e nada acontecer na sua vida este ano, você pode me procurar, que eu te devolvo o seu dinheiro com juro e correção monetária. Eu mesmo, não é a igreja não. Eu mesmo. Desafio feito. Agora eu quero ver se você vai aceitar o desafio. Curva a sua cabeça. Ore ao Senhor. Quer ser um vencedor, uma vencedora? Seja fiel o ano todo. E ofereça o melhor para o Senhor. Ofereça as primícias de tudo que Deus está te dando. De tudo que Deus está te dando. Ofereça. E você vai ver o que o Senhor fará na sua vida. Ofereça sem barganha. Ofereça sem nada em troca. Ofereça de coração aberto. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você está pronto a aceitar o desafio? Se você está pronto a aceitar o desafio, fique em pé, eu quero orar com você. Eu só vou falar nisso agora no último culto de fevereiro, que é o dia da colheita. Daí para frente agora é só o Senhor e você. Só o Senhor e você. De hoje, de agora em diante, é o Senhor falando com você. Se você quer, você depois vai pegar um envelope lá ao fundo e vai orar ao Senhor. Vai orar como família ao Senhor e vão decidir ao Senhor o que vocês vão ofertar a Ele no final desse mês. Eu vou orar. Se você quer que eu ore por sua vida, fique em pé e eu vou estar orando por você. Pai, apresento a Deus esse desafio. É o mesmo desafio que o Senhor fez para o povo de Israel. É o desafio que a Tua palavra, Deus, nos garante. E, ó Deus, nos mostra o resultado que o Senhor fez neste povo. Então não é um desafio inventado. É um desafio, ó Deus, prometido por Ti. Então, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, neste instante. Está, ó Deus, acolhendo a cada vida que está agora em pé diante de Ti. E diante de Ti, ó Deus, eles estão, ó Deus, aceitando o desafio
do Senhor, e que o Senhor Deus venha fazer com que, ó Deus, eles vejam, eles sintam e eles saibam que é o Senhor que está dando esse desafio. É um desafio que o Senhor está dando. Então que o Senhor Deus conceda a cada um conforme a tua vontade na vida deles e de suas famílias, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Nós vamos passar para o momento da ceia.